O Cruzeiro tomou conhecimento na noite desta quinta-feira sobre um comentário realizado pelo jornalista Paulo Azeredo da Rádio Itatiaia durante o intervalo do programa Itatiaia Patrulha, em que ofende o nosso atleta Gabriel, o chamando de babaca. É óbvio dizer que o Cruzeiro repudia de maneira veementemente esse posicionamento, né? Tal posicionamento, que não condiz com uma relação entre imprensa e clube, que deve ser pautada, antes de tudo, pelo respeito. Tal comentário deve-se a uma resposta do nosso atleta ao referido jornalista em zona mista após partida entre Cruzeiro e Palestino, no Mineirão, né? Quando o Gabriel externou sua estranheza com o conteúdo da pergunta. Ressaltou ainda que aqui no Cruzeiro não há babacas, existem pessoas e profissionais comprometidos com a história da instituição. Não nos curvaremos diante de ofensas e ataques gratuitos que demonstram como querem tratar o clube. Aqui defendemos a dignidade daqueles que lutam diariamente, não abaixam a cabeça e se defendem do que entendem que não é um tratamento, opinião ou alguma pergunta que tende a diminuir nosso compromisso com o Cruzeiro. Já fica à vontade, Baú. Vou remover aqui, evidentemente, um comunicado desse importantíssimo. A gente não iria deixar passar aqui, estava só conversando nos bastidores com o Samuel, com o próprio Baú, no momento que saísse esse comunicado. Já fica à vontade, Baú, e depois o Antônio, a Ana, e também eu vou falar a respeito deste comunicado oficial do Cruzeiro. Mas em relação à carta, eu acho que o posicionamento do Cruzeiro é necessário, né? E permite que... É aquela coisa que a gente está falando, né? Os caras estão blindados, os caras estão todo mundo junto, tanto os jogadores com o Cruzeiro e o Cruzeiro com os jogadores, cara. E essa nota só ressalta isso, né? Não dá para deixar passar, né? O cara na maior rádio de Minas, uma das maiores rádios do Brasil, fala... Isso, a gente já sabe que o tratamento é diferente e situações como essa só deixa mais claro, né, Val? Vou falar aqui então, já pelo embalo. Eu que sou o hater número 1 aí de notas e comunicados oficiais, eu acho esse super necessário, porque a imprensa ela tem um papel óbvio, né, imparcial, e isso aí só demonstra um pouco da parcialidade aí que a Itatiaia tem cometido, né? A gente tem tido alguns sinais e tudo mais, né? Longe de ficar querendo atacar a Itatiaia o tempo inteiro também, mas eu acho que ontem ficou bem claro, tanto a pergunta do Azeredo, quanto agora esse comentário super desnecessário que aconteceu aí, que pegou na transmissão, pegaram ele na curva ali, mas é necessário, é importante mostrar justamente essa união e mostrar que o Cruzeiro tem apoiado os atletas dele aí e blindar, né, esse ambiente. Cara, por mim, nenhum jogador do Cruzeiro daria entrevista mais para essa rádio. A gente sabe que o tratamento é diferente, é vergonhoso até algumas coisas, né? Quando o Cruzeiro perde ou empata, ou quando o outro lado da lagoa perde ou empata, é completamente diferente, né? E quando ganha, nem sempre recebemos todos os elogios pertinentes, né? Então, falando sobre o comunicado em específico, muito importante o posicionamento do clube institucional sobre isso. E tenho certeza, na verdade, não tenho tanta certeza assim. Eu espero que as próximas perguntas eles pensem duas vezes antes de fazer perguntas tendenciosas para criar polêmica, né? São mais de 2.400 pessoas. Acho, viu, Antônio? O problema da nota é quando, em alguns momentos, é preciso alguém se sentar diante de um microfone, na figura do Cruzeiro, e se posicionar para o torcedor e se posicionar de uma maneira nacional. Eu acho que o que acaba banalizando a nota, às vezes, é o uso constante dela, quando em determinados momentos não é a nota a grande questão em si,
nesse tipo de caso, eu acho que é a nota. Né? O Cruzeiro jogou ontem, o fato aconteceu agora à tarde, o Cruzeiro já iniciou os trabalhos para o jogo de domingo. Então, essa nota, eu acho que ela é muito bem, arquitetada, vem num momento muito importante. É assim, né? Eu sigo, eu vou me usar de exemplo, tá? Eu trabalho aqui na Samuca TV. Eu sou um jornalista identificado como torcedor do Cruzeiro desde dezembro de 2020, quando o Diogo me deu a oportunidade de fazer parte da Cruzeiro Esportes. As coisas foram acontecendo na minha vida. E em 2022, eu recebi a proposta de fazer parte dos donos da bola. Já um jornalista identificado como torcedor do Cruzeiro, porque é uma grande bobagem que ainda existe na nossa profissão de como profissionais não tivessem o seu time do coração. É direito de cada um revelar ou não? É direito, tá? Eu até 2020, até para ter, quem sabe, mais situações de oportunidades de emprego, não era um jornalista reveladamente cruzeirense, exatamente pensando na minha profissão. Só que este caminho acabou mudando a partir de 2020, mas qualquer profissional da comunicação que trabalhe na política, que trabalhe no futebol, que trabalhe mais na cobertura religiosa, podem ter certeza, ele tem a sua preferência futebolística, a sua preferência política e a sua preferência religiosa. E não tem nada de mal nisso. Mas em 2022... Oi. Eu acompanho sendo dono da bola quase que todo dia. Estou sempre acompanhando seus comentários lá. E eu nunca vi você desrespeitar o Atlético lá, cara. E nunca vai ver, Paulo. E nunca vi você fazer um comentário que degradasse o Atlético de alguma forma, assim, sabe? E a gente não vê essa política de boa vizinhança vindo do lado de lá, cara. Inclusive, tem um jornalista aí, cruzeirense, né? Que agora está cobrindo os dois lados, e a gente vê que o cara, para ele ter o espaço dele, ele tem que bater o cartão com aquela prática de falar da torcida, de não sei o quê. Eu falei, pô, velho, não dá para seguir esse cara porque ele tá no direito dele, porque é o trabalho dele, mas você vê que o cara já tá meio que cumprindo tabela ali, sabe? Falando bem do Atlético, com medo de tomar uma represália e tudo mais. Não que ele esteja errado, é o trabalho do cara, eu ganho a pão dele, só que eu não quero ficar vendo isso, né? Então, assim, a gente nunca vê uma política de boa vizinhança vindo do lado de lá. Pelo contrário, a gente tem visto aí o tal do Frossá aí fazendo tweets depreciando o Cruzeiro quase todo dia. Tudo bem que ele é um cara independente, mas assim, você não vê, por exemplo, o Samuel fazer isso, entendeu? Que é um cara que talvez fosse no que diz respeito ao trabalho mais sério, fosse o equivalente, né? Então, a gente tem a gente vê, né, os cruzeirenses aí fazendo essa política de boa vizinhança, e a gente não vê do outro lado esse retorno, né? Então, assim, particularmente da minha parte, quando eu posso jogar lenha na fogueira, eu jogo mesmo, dou RT lá no bicho. Quando eu já tenho os perfis que eu já sei que quando o Atlético perde, ele solta os melhores tweets para a gente dar RT e deixar o pau quebrar lá. Então, minha parte eu estou fazendo. Se for deles aí. Então, assim, só para completar, né? Então, desde 2022, lá na Band, onde, diferente de outros trabalhos, né? Tive a oportunidade essa semana de encontrar com meu grande amigo Gão, que faz um trabalho excepcional lá na Alterosa, né? No Alterosa Esporte. Lá ele é um representante do Cruzeiro na bancada. O programa que eu faço parte na Band não tem representante, né? De Cruzeiro, não tem representante do Atlético Mineiro, mas eu tenho uma linha, eu estudo, eu vivo profissionalmente os dois clubes da mesma forma, profissionalmente, atento a questionamentos dentro do campo, atento a questionamentos fora dele, a questão de dívidas. Eu não uso uma régua profissional para falar de um, para falar do outro. E aqui na Samuca TV, quando muitos já me interpelaram, inclusive, o Valu é diferente. Aqui ele é um
e na Band ele é outro. É claro, aqui eu estou num canal onde eu posso expressar toda a minha paixão, todo o meu amor pelo Cruzeiro e fazer o meu trabalho. Aqui é diferente, por isso que a Samuca TV tem esse projeto. Porque se fosse para fazer mais do mesmo, não seria a Samuca TV, a TV de cruzeirense para cruzeirense. Então é exatamente isso. Tem essa roupagem totalmente diferente. Mas é porque eu sou muito dedicado na minha profissão. Eu respeito muito aquilo que eu tenho que fazer profissionalmente. E é por isso que eu procuro separar em cada ambiente o tipo de postura e o tipo de trabalho que eu tenho que fazer. Não é para agradar fulano ou ciclano. É para de noite, quando eu vou dormir, vou deitar ali no meu travesseiro, eu sei, tem muitas coisas que as pessoas falam, não consigo agradar a todos, impossível, nem Jesus agradou a todos, imagina eu. Mas podem ter certeza, eu durmo muito tranquilo com aquilo que eu faço profissionalmente. Com certeza não entrego uma qualidade grande, igual disse o Guilherme Peixoto, eu respeito a opinião dele, mas eu sou muito honesto. Eu nunca vou por um lado de fazer uma determinada postura profissional por conta desse time ou daquele outro. E isso me faz me sentir melhor comigo mesmo, tá, pessoal? Acho a nota do Cruzeiro importantíssima, fundamental. O Cruzeiro se porta, neste caso, de uma maneira necessária e daqui para frente a gente vai ver quais desdobramentos esse tipo de situação vai gerar no decorrer da nossa temporada 2025. Eu lamento por jogadores que ainda não consigam aproveitar este momento que o Cruzeiro está vivendo e mostrarem, né, um pouco mais de futebol. O Wallace, o Lautaro vai embora, né? Vai embora. Sei, não, vai. Aqui, ó, o Wallace não fica, dificilmente fica. Marquinhos, Lautaro, Gamarra, quem mais? Vai me ajudando aí. Gamarra, Lautaro, Marquinhos, Wallace. Acho que são esses, né? E tem jogadores assim, né, cara? Eu fiz uma listinha aqui. De que você acha que podem? Aqui, ó. sair? Aqui, ó. Parece que a informação é essa aqui, ó. O atacante tem 16 jogos. Caso chegue a 20 até o final de junho, o Cruzeiro tem a obrigatoriedade até o final de junho. Né? Mas e se... Lembrando, o Cruzeiro até junho, que começa o Mundial, o Cruzeiro tem 4 jogos do Brasileirão, um da Sul-Americana e um da Copa do Brasil. Vou fazer uma pergunta aqui, não me parece ser 6 imbecil, jogos. né? E se for depois de junho? Aí não tem obrigação. Aí não conta, né? Então segura e joga depois do período. Tá tudo certo. Mas mesmo assim eu não sei se fica. Não. Fica não, né? Não fica. E só assim, o Cruzeiro hoje tem um time, mas não tem elenco, né? Aquilo que se dizia no começo do ano é o contrário. Você não né? acha que tem? Não, e eu vou falar aqui porque que eu acho que não tem. O Cruzeiro conseguiu um time, mas a gente olha os 11 iniciais. Hoje, quem é suporte de elenco no Cruzeiro hoje? Nós temos um Gabigol que, mesmo sem jogar de titular algumas partidas, mesmo sem entrar em outras, é o artilheiro do Cruzeiro. Na temporada até aqui tem 10 gols em 21 jogos e 2 assistências. Nós temos o Eduardo, que tem entrado bem. E eu vou colocar aqui, forçando, tá, com uma nota 6,5, o William. Nós estamos falando de 14 jogadores, pessoal. Além desses, hoje existem lacunas abertas para mim de jogadores que possam contribuir com o time. E o Jonathan, você não coloca ele? Eu não? também coloco o Jonathan Jesus. Vamos colocar. Eu acho que o Hickman tem entrado bem. Mas o Hickman não é um Mas não cara. vamos jogar essa o Hickman resposta nele, não. eu não vou A fazer. resposta dele de constituir o elenco? Não. Eu não acho que é uma responsabilidade tão grande. Constituir o elenco do Cruzeiro. Constituir o elenco para manter o mesmo nível. Você acha que mantém o mesmo Ele tem nível? mantido. Ontem ele foi bem. Quando a gente chega. É que ontem é uma situação que não é o time principal, né? O time tinha só 3 jogadores. Eu tô falando de suporte ao time principal hoje do Cruzeiro. E quando eu pego, o Cruzeiro tem contratados 18 jogadores do meio do ano de 2024 para cá. Aí a gente pega desses 18, 2 não estão mais no clube. O Peralta e o Dudu. Tô pegando, repito, pessoal, meio de 2024 e início de 25. Aí tem a turma do asterisco, tá? Que, ainda não mostrou a que veio. E alguns a gente pode analisar. Tem níveis de menos mostragem ainda. Então, Peralta e Dudu, fora. Wallace.
uma enorme interrogação. Ainda O Lautaro. Uma interrogação. É uma interrogação. Não, já é uma realidade para você. Não, pra mim é porque eu não vou colocar a minha visão somente aqui. Eu vou colocar jogadores que não aconteceram na visão do público em geral, tá? Não, eu vou tomar a frente nessa aí. Eu vou dizer, eu acredito que o Wallace não vira mais no Não, Cruzeiro. eu já disse isso há mais de um mês atrás. eu acredito Aí que você não tem vira. o Peralta e o Dudu que saíram. Aí você tem 2, né? Dos 18. Aí você tem o Wallace, Não vira. o Lautaro, Não vira. o Gamarra. Não dá. Aí assim, que eu não acho que já era, mas ainda são... A gente não consegue olhar. Rodriguinho, Bolasso e Marquinhos. Cara, de 18... O Bolasso eu gosto. De 18, a gente tá falando de 8, cara. Eu acho o Rodriguinho bem bom, cara. Não, mas, Thiago, Bem promissor. beleza, ele fez 6 jogos, assim. Ele não é um cara hoje que... promissor. Ele não é um cara que dá suporte a este elenco do Jardim dos últimos 10 jogos pra cá. Ele não entrava há muito tempo. Ontem entrou, não é... Assim, algo tipo o Eduardo, que você já consegue contar, né? O William, não é, cara. O William ontem também, pra mim, deu assistência pro Bolasso, mas, ó, não mostra o menor sinal neste momento Mas de você- Fagner, vou te incomodar, não mostra. Mas você não acha que há um ranço instalado com o William? Com o William? Acho que é um ranço. Não, é o campo, né? É o campo. Mas Não tem próprio, essa de o ranço. próprio Bolassi, por Não tem, exemplo. da minha parte, pelo menos, O próprio tem. Bolassi, embora tenha feito gol, ele também não demonstra um grande futebol, mas a torcida fica Não, menos... mas o Wallace, você desculpa, ele não foi. Mas Bolassi. Não, falando do Bolassi. Mas o Bolassi. É porque eu fiquei tão nervoso, mas o Bolassi. Você não quer comparar o Bolassi com o William, né? Não, eu tô dizendo Então, o seguinte. porque o grande problema do William, talvez com a torcida, seja a questão que a gente tá falando. Não, o grande problema do William com a Seja um incômodo torcida e um atrito não que é com a já vem de torcida. antes. Não, gente, vocês estão levando por um outro lado. Eu tô falando do campo. Não, Eu tô tô falando de do campo. A análise tá no mesmo. Nós estamos no mesmo patamar. Não, eu aqui acho de que não. análise. Você começou falando de ranço, é. Então, meu querido. Não. Causado pelo fato de não ter resultado de campo. Mas outros quando não você têm. recupera... Mas outros não têm. Mas ele não dá e sinais contam pra mim com de certo mostrar. Cuidado nas críticas. É isso que eu tô dizendo. Você desculpa. Cara, mas olha eu só, discordo. o Bolasso tem 15 jogos, 500 minutos jogados. O Thiago chama muita atenção pra isso. 500 minutos jogados. Tem 4 gols e 1 assistência. E eu acho que Ele tem 500 minutos, 4 gols de assistência? Tô louco. o recorte dele é bom, cara. Mais de 10 jogos. O recorte... Não. Não, meu 500 filho. jogos dá 500 dá minutos. pouco mais de 4 Minutos. jogos. 500 Aí é minutos. da 90, mais de 4, cinco. E hoje o futebol tem 100 minutos, né? Normalmente. Aí 100 roda minutos, 100. é isso, Cara, 500 o minutos. recorte dele Bom é demais. muito bom, cara. Muito Mas tá bom. dentro do que você imaginava? Poxa! Tá. O Bolasso, desde quando ele chegou, ninguém falou dele ser titular. Ele era composição de elenco e quando ele entra, eu acho que ele entrega. E você Eu tem os também números acho. do William aí? O William tem. Mas tá tão mal assim? Tá titular, HG. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Não, É só olhar o Gabigol não é os titular. últimos 10. Eu não acho Ué, que mas ele o seja Gabigol mal. não é titular Vocês e não não tá conseguem. mal. É Não, mas o impressionante problema como é a expectativa com assim, o jogador. vocês O não Willian, você espera muito mais dele do que Do do que do Bolasso. Gabigol? Não, do que do Bolasso, por exemplo. E o Gabigol tá entregando quando entra. O William entrega com muito menos frequência. Você espera mais do William que E do Bolasso? defensivamente o William tá muito mal. Não, Mas tá ele bem, sempre tá foi bem. mal Aí defensivamente. tá Não, todo não, mundo, não, não, tá todo mundo errado, vocês é estão uma certos. característica dele. ninguém tá Vocês falando. já viram a dificuldade? Você tá levando Vocês já pro viram a lado dificuldade? pessoal, Vocês já viram a Tem nada dificuldade? disso. A gente tá falando do William. Aí vocês não conseguem falar do William. Vocês vão falando. E o Gabigol? Nós estamos falando do William. Então, Esgotem os recursos pra Então, gente falar do e William. eu- e aí eu Ah, não, te porque com o perguntei. Gabigol vocês não conseguem. Não, mas Mas vocês eu não não acho que o conseguem. e aí eu te esteja perguntei, 100% mal. Então, eu mas te perguntei, aqui- não há um ranço, porque Vamos lá, o valor, Não pelo há um fato ranço. de não ter resposta dentro de Eu campo, acho que o principal às vezes as problema do pessoas William- criam um ranço com o jogador. Beleza, eu não Já acho que é um está ranço. criado no Atlético Não. um ranço com o Bernard. Ok, mas eu não acho que é um ranço. Entendeu? Mas tudo bem, então é só você dizer, não é um ranço. Ô, O Everton. resultado dele de não estar rendendo é por isso, isso e isso. É, o Não jogador- há ranço. Só que eu acho que outros jogadores, e eu acabei de citar um aqui, não tem. O Elton mostra Vamos lá. os números ali, mas se você pegar e querer responder tudo por esses números aí, você não vai achar problema. Tá, não, você me pediu os números do William, então vamos tentar explicar os números do William. O William chega aqui em 2023 e faz uma temporada muito boa, muito boa.
Foram 40 jogos, né? Assumiu a titularidade, se recuperou depois de uma lesão grave, mostrou essa qualidade, né? O que o Daniel destacou aqui de defensivo e de forma ofensiva, indo para a seleção brasileira, foi convocado para a seleção brasileira. 2024 ele faz um ano de 60 jogos, então é muita coisa. O Cruzeiro na temporada teve 64. 48 jogos como titular. 64, e ele fez 48 jogos de 90 minutos. Isso. Então, a temporada 2024 do William foi muito desgastante. E por isso o Cruzeiro foi buscar um jogador que, na ideia da diretoria, seria uma ótima sombra e que acabou tomando a titularidade dele com méritos. O Fagner assumiu a titularidade da equipe do Cruzeiro hoje com méritos, porque ele conquistou em campo. E a queda de rendimento do William na atual temporada, a gente pode até olhar para a temporada passada, Posso perguntar? quando ele foi muito exigido sem sair do O time. William é um jogador hoje que você assinaria a saída dele do Cruzeiro? Não. Você Eu falou. não. Tá maluco, não tem lateral direito. Não se acha lateral De maneira direito na nenhuma. Praça 7, assim, não. Você assinaria a saída Jamais. do William? Eu também não. Então pronto, ele é Também útil. não. Ele é muito útil. Sim. Então, O que eu tô querendo dizer é que a queda de rendimento... você concorda com a gente, não com o valor. A queda de rendimento dele, pra mim, na atual temporada, vem por causa da temporada passada que Então- ele foi desgastado. Então você concorda com a gente aqui? Em que sentido? Não, Desculpa. peraí, mas ele foi desgastado, eu acho que muito mais na relação com o torcedor, principalmente, Por causa da... fisicamente Então, dizendo. Thiago, ele não conseguia mais entregar o que ele entregava. O Daniel chamou a atenção... Quando ele ficou chegou muito aqui... marcado, eu pelo sei. torcedor. Ok, vamos chegar lá. O Willian era um cara que fazia uma recomposição muito boa, sabia marcar de forma defensiva muito bem e ainda chegava à frente, não só para dar assistência, mas para fazer gols. Na atual temporada, eu acho que fisicamente o Willian não consegue entregar o que entregou em outras temporadas, mas ele é extremamente útil para a equipe do Cruzeiro. A marcação do torcedor é exatamente porque o torcedor Ah, sabe... então tem a marcação. Não, é porque o torcedor Então sabe... você está concordando que tem a marcação. Eu concordo. Você acabou de entregar, Não, então, o que eu concordo perguntei que pro tem um valor. ponto, Mas olha a porque explicação. Ah, muito Porque bem. o torcedor sabe o que o William pode entregar, Isso. gente. O Isso. torcedor espera o William de 2023. Exatamente. Eu acabei por isso de falar sobre isso. Então por isso que eu perguntei se é um Ficar 2 ranço. anos esperando. Não é um ranço, essa é uma aconteceu há 2 anos. expectativa de que ele volte a jogar como em 2023. Eu não quero ter razão, mas no final das contas eu acabo tendo. Deixa eu dar uma... Peraí. Vai. Só a grande diferença que eu acho da situação Tem do 18 Gabigol pessoas e falando aqui do dentro. William que vocês fizeram, é que o Gabigol, não é que ele não tá bem, é que tem um cara que tá melhor do que ele. Porque quando o Gabigol entra, ele responde, ele tem apresentado... Isso é ótimo pro Cruzeiro. O cabelo Isso é do ótimo Brunão pro tá igual Cruzeiro. do louco da Turma da Diferente Mônica. do William, porque o William não tem correspondido tanto. Olha, Eu acho que é um ranço estabelecido. Contratado pelo Cruzeiro no início da temporada, Marquinhos ficou de fora das convocações pela 3ª vez consecutiva, mesmo com Leonardo Jardim optando por poupar a maioria dos titulares na Conmebol Sul-Americana. Sua ausência está relacionada ao seu contrato. O atacante, que é do Arsenal, está emprestado ao Cruzeiro até o final do ano. No entanto, se ele jogar mais uma vez pelo clube, a compra automática se tornará obrigatória. Essa aquisição não depende de um número fixo de partidas, mas sim de uma quantidade proporcional aos jogos que a equipe disputou durante a temporada. Até agora, Marquinhos participou de 16 jogos neste ano, sendo que 7 deles ocorreram antes da chegada de Leonardo Jardim ao comando. Vale destacar que sua transferência foi uma solicitação de Fernando Diniz, com quem ele trabalhou no Fluminense em 2024, e que foi dispensado após apenas 3 partidas nesta temporada. Depois do jogo frente ao Palestino, Leonardo Jardim explicou que o Cruzeiro está buscando um acordo com o Arsenal. Caso isso se concretize, o jogador será novamente convocado. Eu e o Cruzeiro pedimos ao Arsenal para que ele possa participar de mais algumas partidas, a fim de avaliarmos sua qualidade para a nossa equipe. Estamos aguardando que o Arsenal permita isso, disse Jardim. Se o Arsenal decidir, como acredito que seja o melhor para a evolução do jogador, ele certamente retornará a campo, completou. Marquinhos alternou entre titular e reserva durante o Campeonato Mineiro, onde contribuiu com um gol e uma assistência. Sob o comando de Jardim, ele foi titular apenas contra Democrata GV e Vila Nova de Goiás, em um momento em que Jardim poupou alguns jogadores. O treinador chegou a escalá-lo como lateral esquerdo no segundo tempo da partida contra o Palestino, no Chile. Formado nas categorias de base do São Paulo, Marquinhos foi vendido ao Arsenal após apenas 18 jogos como profissional.
Com pouca chance no time londrino, ele passou por empréstimos em Norwich, Nantes e Fluminense. Seu contrato com o Arsenal se estende até junho de 2027. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!